Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado, obrigado pelas manifestações, pelas propostas sobre os outros programas. Isso nos dá força e nos diz que nós estamos no caminho certo. Eu quero iniciar o programa de hoje agradecendo primeiramente a NET pelo apoio que nos dá e a essa nossa querida e fabulosa equipe de produção, o Fernando da Godoy Multimídias, Cláudia, Luiz, Rafael, Vitor, Reale, Edivânia, que continua fazendo o melhor café da TV Com, Isabela, Gisele, Paul Williams, sempre nas câmeras, e Thaisa. Se não fosse esse pessoal que faz seu trabalho com muita capacidade, com muita responsabilidade, com muito amor, certamente este programa não estaria aparecendo na sua telinha com a qualidade que ele tem. Muito obrigado a vocês, parabéns, nossos amigos durante esses 2 anos, há mais de 2 anos de programa. O tema de hoje é um tema que é da atualidade. Estrela Guia na TV traz a vocês hoje um assunto que é controvertido, com muita discussão na sociedade, que é a criança e o adolescente. Para isso nós trouxemos, convidamos e agradecemos a presença do Dr. Antônio Ferreira de Melo Júnior, posso chamá-lo de Melo Júnior, Dr. Melo Júnior, meu amigo, advogado. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Melo. É um prazer enorme retornar a esta casa, esse espaço, e um convite da Estrela Guia é sempre recusável. Estou à disposição de todos e vamos colaborar para a discussão. Ótimo. Nós estávamos conversando, Melo, sobre os problemas e tudo, e a gente focou a questão da cidade, E nós fazemos questão de todos os programas, nós focarmos no hino da nossa cidade. Essa cidade maravilhosa que nos acolhe. Então vamos ver o hino de Santos. Poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não percas jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urubu, Quiçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Ó Santos, és linda demais. Que hino bonito. Lindíssimo, realmente é um hino que é como se ele nos revigorasse. Nossa alma, nosso espírito, a gente sente uma disposição e nossa cidade é a terra realmente da caridade. Não tenho dúvidas. Faz florescer ainda mais o nosso amor, a nossa cidade, nessa correria que é a nossa vida. Às vezes a gente passa desapercebido as belezas da nossa cidade. E eu sempre digo que apesar dos espigões, apesar do trânsito enorme, Santos continua sendo linda e uma boa cidade para se morar. Parabéns, Santos. Vamos falar um pouquinho primeiro do nosso amigo, convidado, doutor Antônio, advogado. Então, eu sou advogado, eu sou coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, subseção de Santos.
Sou conselheiro municipal da criança e do adolescente. Já integrei e presidi o Fórum Municipal da Criança e do Adolescente e tive o privilégio de ser conselheiro tutelar por 2 gestões, de 99 a 2006. Na primeira eu tive a sua companhia, seus ensinamentos, e aprendemos muito e deixamos um legado aí. Eu acho que até hoje as pessoas falam que o Conselho Tutelar se notabilizou naquele momento por romper paradigmas e por mudar muitas coisas na cidade. E os frutos estão sendo colhidos hoje pela nova gestão. Hoje eles têm seus direitos reconhecidos, dentre eles os que nós lutamos tanto, os direitos sociais. E eu acho que nós deixamos sim um bom trabalho e deixamos que as novas gerações aí possam tocar o barco. Foram 3 anos de aprendizado, de fortalecimento dos laços de amizade. E no Conselho Tutelar a gente aprende tudo, né, meu? Foi impressionante para mim. Eu acho que eu posso dizer que é antes do Conselho e depois do Conselho a minha vida. Eu amadureci muito, cresci muito, porque eu vi que nós somos felizes e não sabemos. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque há nos lares infortúnios ocultos muito graves. E que às vezes nós achamos que os nossos males, os nossos problemas são enormes, mas não são. Há problemas graves e quando a gente esteve no Conselho a gente sentiu que nós temos muito o que fazer e que nós somos devedores dessa sociedade, dessas crianças e adolescentes, e a gente conseguiu de alguma forma fazer um bom trabalho. O assunto de hoje é palpitante, é extenso, e foram 3 anos mesmo de aprendizado, e que nós crescemos muito. Você tem toda a razão no que você falou, mas vamos entrar, então, você continua lidando com crianças, adolescentes, eu também numa outra área, mas juntos no Conselho Tutelar nós tivemos uma época, né, que já se vão de 1999 até agora e tal, e as mudanças da sociedade ocorrem, né? Como é que você vê a nossa sociedade, a nossa juventude hoje? Olha, eu escuto muitas críticas, muitas preocupações. Muitos falam que a internet, que o acesso hoje aos jogos, que as crianças acabam hoje em dia estando muito afetas a más influências. Que os pais hoje acabam, pelo ritmo de vida, pela responsabilidade, preferindo trocar os limites e a presença pelos presentes. E que as crianças hoje crescem muito desprovidas de orientação. Mas eu não sou muito crítico, eu não sou muito temeroso de que a sociedade está encaminhando. Por mais difícil que seja, eu vejo que há um processo da divina providência para nosso planeta e eu vejo que essas crianças de hoje vão, de alguma forma, mudar essa sociedade, por mais difícil que seja o processo, por mais forte que sejam as drogas, o alcoolismo, enfim, por mais complicado que esteja, eu confio nesse país e reconheço que a sociedade está evoluindo. Mas nós precisamos nos ater às nossas responsabilidades. Nós somos, sim, de acordo com a Constituição, responsáveis pelos filhos dos outros e pelas crianças e adolescentes. A Constituição diz expressamente isso. É dever da família e da sociedade. Então, nós somos devedores e temos que cumprir com o nosso papel, olhando o filho dos outros, olhando os nossos filhos, para que no futuro a gente possa devolver aquilo que recebemos dos nossos pais. Fazendo esse trabalho que eu sei que você faz, você não falou, mas as palestras que você faz o Tromelo é muito solicitado nas palestras e a gente só tem informações ótimas. Poxa, o Tromelo esteve lá no 30 de julho, o Tromelo fez uma palestra sobre criança e adolescente. Puxa vida, quanta coisa eu aprendi. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo de multiplicar, né, e pôr a sociedade a discutir, obrigar, entre aspas, a sociedade a discutir, ou então acordar, abrir os olhos e ver o que está acontecendo, né? Isso é fundamental. Sem dúvida. Eu vejo nas palestras que eu tenho proferido muitas críticas ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos dizem, mas o ECA acabou com a autoridade do pai e da mãe, mas o ECA acabou com qualquer possibilidade de educar os nossos filhos. E eu faço questão de desmistificar isso. O Código Civil é claro e ele diz que os pais têm o dever e o direito sobre os filhos. Eles podem educá-los e a sociedade apenas irá intervir quando os pais excedem os limites do poder familiar. Então eu sempre digo, pai, a responsabilidade é sua. Mãe, imponha os limites. Ame, mas imponha e eduque. E eu sinto que os professores e os pais, quando eu termino as palestras, eles falam,
Ah, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu podia divertir. Eu não sabia que eu podia educar. E pode. E essa é a verdade. Isso. Nós vamos voltar a essa fase, porque o povo fala. Então, Fernando andou colhendo perguntas do povo, né? E o povo, voz do povo é voz de Deus. Doutor, o que faz o Conselho Tutelar? Dona Shirley, o que faz o Conselho Tutelar melhor que nós fomos? É engraçado porque esse me parece ser... As pessoas de fato desconhecem. Às vezes eu sinto que o Conselho é um ilustre desconhecido. O que faz o Conselho Tutelar? Ele foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para zelar, para cumprir com os deveres, com os direitos das crianças e dos adolescentes. O direito à saúde, à educação, mas ele não faz aquilo que bem lhe aprover, ele faz o que está na lei. Ele não é um órgão executor, ele não sai na rua recolhendo crianças, ele requisita serviços públicos. Então as denúncias que lhe são encaminhadas são apuradas, orientados os pais e a criança, e ele encaminha a rede de proteção. Ele, na verdade, ele é um articulador, ele é um requisitor. Ele não executa diretamente a política, ele a requisita. Esse é o principal aspecto. O Conselho Tutelar não deve executar, ele não é assistente social, ele não deve fazer serviço de psicólogo, ele é um aconselhador, um orientador e que ele se serve da rede requisitando os serviços públicos. Essa é a principal função. Nem polícia também, né? Muito nem menos. serviço de polícia. As denúncias de maus-tratos que lhes são encaminhadas, antigamente o conselheiro ia, investigava, não. Ele não é policial, ele não é investigador. Isso compete à polícia e o Conselho Tutelar, ele, de posse do resultado, é que ele vai deliberar pela medida para a criança e para os pais. Depois nós vamos entrar nessa parte aí do atendimento. É importante porque tudo que acontece com criança, a culpa é do Conselho Tutelar. Eu sempre digo que um amigo me disse que ele é a Geni, ele é o patinho feio. Patinho Por feio. quê? Porque as pessoas dizem, mas eu encaminhei o caso para o Conselho Tutelar já faz 3 meses e ainda não resolveu. Mas um caso que já vem há anos de violação, o conselho não tem, o conselheiro, uma varinha mágica. Se ele fosse Jesus, que pela imposição das mãos ele resolvia o problema, mas ele não é. Ele é um órgão que requisita serviços e as pessoas têm que ter um pouco de paciência. Eu acho que já está ficando bem claro, né, a função básica do Conselho Tutelar. Nós já passamos pelo primeiro bloco do programa, Melinho. Peço licença a você, claro, que nós façamos um break. O programa Estrela Guia na TV volta já já. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV. Hoje, o tema é criança e adolescente. Nós temos a presença do nosso amigo, doutor Antônio Ferreira de Melo Júnior, advogado, ex-conselheiro tutelar, atua na OAB, na coordenação da criança, da organização. Doutor Melo, como é que você, já que estamos terminando, vamos terminar o assunto do Conselho Tutelar, nesse bloco, como é que você vê o nosso tempo de Conselho Tutelar e agora? Olha, quando nós tomamos posse, nós fomos capacitados na época pelo doutor Edson Seda, que sem dúvida se notabilizou nessa área. E ele deixou muito claro quais eram nossas reais atribuições, que nós não poderíamos usurpar funções de outros órgãos
E nós, quando ingressamos, rompemos com paradigmas desvirtuados. Houve repercussões, sofremos processos, mas ganhamos. E provamos que estávamos corretos. O Conselho Tutelar, ele não pode atuar como assistente social. Ele não pode usurpar tão nobres funções. Então, nós nos apropriamos de nossas funções, rompemos barreiras, paradigmas e mudamos muitas coisas. Os próximos conselhos, muitas das coisas eu sinto que se perderam. A nossa autonomia de algum momento se perdeu, porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Ele não pode sofrer ingerências. Isso é bom, frisar. Então, nós rompemos com isso e nós garantimos a autonomia para os próximos conselhos. Os próximos conselheiros vieram, muitos não tiveram capacitação adequada e passaram a fazer serviços que não lhes eram próprios. E isso causou muitos problemas, porque diziam, poxa, mas os seus ex-conselheiros deixaram claro que não era atribuição, há decisões judiciais que o conselheiro não tem que fazer. Então, eles tiveram um caminho muito menos, digamos, tortuoso, muito menos, sem pedras e sem barreiras. Alguns aproveitaram, outros não. Os conselheiros atuais, os novos conselheiros, eles sabem das nossas vitórias e alguns sabem das suas reais atribuições. O que não pode haver, Walter, e você sabe disso, é um conselheiro ágil de uma forma, outro de outra. O Walter foi um dos grandes responsáveis pelo colegiado, pelo fortalecimento, para que nós tivéssemos a mesma voz. Porque se um conselheiro atua de uma forma, outro de outra, fica o conselheiro bom e o conselheiro ruim. Na verdade, é o conselho. E nós tivemos um colegiado forte. Hoje, os novos conselheiros têm que se apropriar disso e fazer com que o conselho seja, de fato, um conselho. Um conselheiro, individualmente, não requisita nada. É o Conselho Tutelar. Eu sinto que nós tivemos lacunas, tivemos falhas, mas que esse mandato atual está tentando supri-las e saná-las. Eu estou vendo com bons olhos e espero que eles retomem. Hoje já há direitos sociais, hoje ele já tem férias, 13º salário. Não tínhamos. Hoje tem uma remuneração condizente, que nós não tínhamos. Não tínhamos. Nós fomos, digamos... Não tínhamos. Nós dizem que nós fomos os desbravadores. E hoje eles estão colhendo os frutos. Que eles aproveitem isso e que eles continuem essa missão linda que é o Conselheiro Tutelar. E justiça seja feita, acho que é o momento que nós podemos fazer justiça. Os outros conselheiros, Nascimento, Maria de Lourdes, sim. Honório, sim, sem dúvida. E tantos outros. Edmir, que até hoje é atuante, a Thaís. Tivemos a Vera. Vera Viveiros. A Maria de Lourdes. O Wilson, Paulo César. Uma turma muito boa. Gente boa. É verdade. O colegiado foi esse, né, Melo? Eu acho que isso aí... E fomos processados mesmo. Fomos. E estávamos certos, obtivemos êxito nas medidas judiciais e hoje eu posso dizer que somos lembrados. Às vezes as pessoas nos lembram, puxa, onde você está? Que nos reencontram nas palestras, eu falo, o Walter está bem, continuando com o seu trabalho na creche. E eu acho que todos, de alguma forma, se mantêm trabalhando. Ótimo. O que nos resta é desejar boa sorte, né, para os conselhos tutelares sempre, que eles entendam essa visão que você deu do Conselho, mas, mais uma vez, o povo está presente mesmo. Opa! Está falando aqui, é a Anaí que vai fazer a pergunta. Doutor, como o senhor avalia a política da nossa cidade na área da infância e da juventude? Olha, é uma pergunta difícil. Anaí. Eu acho que nós temos avanços e retrocessos. Às vezes a gente vê profissionais muito bons que se aposentam e quando eles saem, aqueles que entram até se apropriarem de suas atribuições, há lacunas enormes. Eu vejo que Santos tem muitos méritos, muitos avanços, mas nós em alguns aspectos regredimos. Eu acho que nós precisamos da sociedade civil organizada, cobrando, o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos articulando, e a população também interagindo. Porque eu sinto que nós já tivemos abrigos melhores, nós já tivemos serviços melhores, mas nós ainda temos ótimos técnicos. Eu creio que nós precisamos de uma articulação em rede, porque a rede está fragmentada. Um atua aqui, o outro atua ali, e há o quê? Sobreposição de medidas. Um faz o seu, o outro faz o seu, e medidas, duplicidade de atendimento. Então, eu acho que o Conselho Tutelar tem que tecer a rede, fazer com que cada um faça a sua parte, porque a política pública precisa caminhar. O ECA, 22 anos.
ele é de 90. Até que ponto nós não regredimos em coisas que não mais poderíamos regredir? Então, me parece que a sociedade civil precisa se articular mais, porque em Santos nós temos uma coisa que outras cidades não têm. O terceiro setor, as entidades. Santos é a terra da caridade, as entidades trabalham muito. E eu acho que o executivo tem que dotar essas entidades de toda a estrutura, porque se essas entidades pararem, o poder público não tem pernas para absorver essa demanda. Você falou... E a família? Eu ouço muitas críticas dos educadores, que os pais transferem para a escola uma responsabilidade que lhes é própria, precípua. Eu vejo algumas famílias muito fragilizadas, Walter. Eu vejo famílias que se queixam que um filho drogadito, um filho com problema psicológico, que ele só vai conseguir a consulta para daqui a 6 meses. Olha, a criança é a prioridade absoluta, a criança não espera. Então, nós precisamos que o Conselho Tutelar intervenha nesses casos para que esses atendimentos se deem incontinente. Não pode esperar. Essas famílias que estão fragmentadas, fragilizadas, elas precisam ter apoio, mas também precisam ter cobrança. Porque o estatuto é claro, é dever dos pais também. Então, como que a gente lida com essa situação? Vamos ajudar, mas vamos cobrar. Então, eu acho que em tudo nós temos que saber o bom senso. O bom senso é o que deve prevalecer. E nesses casos, o Conselho Tutelar, se necessário for, ele pode agir até uma denúncia judicial. Sim. O Conselho Tutelar ele recebe denúncias anônimas e ele vai apurar. Se procedentes, ele pode, inclusive, representar o promotor para a destituição do poder de pai e mãe, poder familiar. Mas antes, ele tem que requisitar todos os serviços em prol da família. Porque somente após esgotados os recursos é que essa família pode ser responsabilizada. Aquele paradigma do nosso tempo, que o pessoal falava muito, Conselho Tutelar foi feito para tirar a criança dos pais e abrigar. Lembra disso? E como lembro, a gente, na verdade, na própria escola, né? O filho vai tirar o seu filho de você. E aproveitava disso. E eu vi várias. E nós, quando entramos, a gente sentia no atendimento medo das pessoas. E eu acho que as pessoas viram uma nova abordagem, um novo olhar. Elas passaram a nos procurar. Em vez de temer, a nos procurar. Eu acho que por isso é que o conselheiro tutelar ele tem que estar preparado. E às vezes um currículo por si só não garante. Por isso é que o processo eleitoral ele tem que buscar pessoas avalizadas, pessoas que têm um trabalho. E não basta apenas pôr um currículo, um ensino universitário que não garante nada. Temos que eleger pessoas compromissadas, porque aí sim a gente vai ter uma resposta, porque a sociedade vai dizer, hoje nós temos um conselho tutelar atuante. E é difícil você trabalhar a família nesse ponto, né? Porque a gente tem lá na creche, tivemos um conselho tutelar, a presença do pai, a ausência do pai é muito grande nas famílias, né? Sim. A ausência do pai é muito grande nas famílias. A maioria das famílias nessa situação são monomatriarcais. Só um dos pais, ou até matriarcais. Mais matriarcais. Mais a mãe. A mãe tem 3, 4 filhos, coloca na creche, tem que trabalhar desde de manhã até de noite, chega em casa, leva o filho para casa, vai ter que fazer a limpeza da casa dela, do canto dela, tudo. Agora, imagina, Walter, se não tivesse esse espaço na creche, como na Estrela Guia, como outras. Essas crianças estariam nas ruas. Então, eu fico imaginando essa mãe que precisa trabalhar, que o pai às vezes não paga a pensão para os filhos, ou que, enfim, o pai sequer registrou, não se sabe quem é o pai biológico, e se não fossem as entidades, Walter, eu te juro que eu estaria muito preocupado. Mas as entidades suprem uma lacuna, mas as mães têm que entender. Elas têm que ir na creche, elas têm que ver como está o aproveitamento do filho, porque sem isso a creche vira um depósito. A mãe tem que estar lá, tem que comparecer, porque a creche é um acessório. Nós ainda temos tempo para uma pergunta? 3 minutos, tá? Dá tempo para te perguntar uma coisa. Como você vê esse status quo nas escolas? Quando nós assumimos o Conselho Tutelar, a primeira coisa que nós visitamos todas as escolas, fizemos reuniões com professoras, supervisoras, trocamos ideia, combinamos o modo de trabalhar, passamos a ela o que podia ser feito e tal. Hoje em dia, a gente vê as professoras com medo de ir à escola, professoras pedindo demissão porque se sentem ameaçadas de morte. Há pouco tempo nós vimos aí na TV, um vídeo na TV, um aluno
surrando a professora em plena sala de aula. As professoras estão com medo, elas têm medo das crianças, as crianças não têm mais limites, não têm mais medo, porque muitas vezes os pais acobertam e dão. Como é que você vê essa situação? Como é que vai ser resolvido isso na escola, meu? Walter, recentemente eu fui um dos palestrantes num projeto ECA, Conhecer para Reconhecer. Então foram os professores da rede municipal e estadual de ensino. E eu ouvi críticas que os pais transferem responsabilidade, que você não pode mais educar, não pode mais advertir. E eu e os demais palestrantes deixamos muito claros, olha, a autoridade na sala de aula ainda é o professor. Ele não tem que ter receio de educar, ele não tem receio de advertir o aluno. O que ele não pode é, no advertir, constranger, discriminar. Mas ele tem sim essa autoridade. Na prática é difícil exercitá-la, eu sei que é difícil. Porque a lei é uma norma geral, a lei não tem resposta para todas as situações. Mas o que eu posso dizer ao professor, bem claramente, é que ele tem que usar e não abusar do poder que lhe foi conferido. E ele vai usar, ele chega na sala de aula, ele vai dar a aula, e se um aluno tornar essa aula impossível, ele irá adverti-lo. E se ele persistir nessa prática, não há nenhuma lei que impeça de retirá-lo, sem ofendê-lo da sala de aula. Mas ele precisa de uma direção que confirme e ratifique o que ele faz. Porque de nada basta, de nada ajudará ele fazer uma medida que a direção não ajuda. E se esse pai se insurgir contra isso, mande o pai procurar o seu direito. Porque nenhum promotor, nenhum juiz, nenhum conselheiro do mundo irá contra um professor que estará usando do seu exercício de uma forma correta. Somente se ele abusou da sua autoridade. A professora Sueli Maia, que está deixando a Secretaria de Educação agora, numa reunião, estávamos conversando, ela comentou um caso. Ela está com uma professora afastada, com problema de coluna, sério, porque um adolescente pegou a mochila e jogou nas costas da professora. Não gostou do que ela falou, jogou nas costas dela e machucou. E ela está afastada e dificilmente vai retornar. E o pai desse adolescente, quando foi chamado, e falou, olha, seu filho fez isso, 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 isso. O pai respondeu assim, mas eu ensino ele mesmo. Meu Deus. Eu ensino ele, tem que ser assim. Olha, aí nós temos uma dupla situação. Primeiro, nós temos uma regra, uma situação de que o adolescente violou o seu próprio direito, à medida em que ele vai na escola, não estuda e causou uma lesão corporal na professora. E uma segunda violação que é do pai. O pai viola o direito do filho ao ensiná-lo dessa forma. Esse é um caso típico de duas atuações em duas esferas. Conselho tutelar, exigindo do que o pai atue de forma diferente com o filho e, infelizmente, na esfera judicial, porque o adolescente cometeu um ato infracional. E às vezes a pessoa pensa, mas eu vou chamar a polícia? Não precisa chamar a polícia. O professor vítima, ele pode registrar um boletim de ocorrência. Esse adolescente não vai para a Fundação Casa, não. Somente nos casos muito graves, de grave ameaça, latrocínio, homicídio. Esse caso ele vai ser chamado pelo promotor e pelo juiz, ele vai ser advertido e vai sofrer uma medida socioeducativa. Agora, é importante que se faça o boletim de ocorrência, viu, Walter? Por quê? Porque a sensação de impunidade só tende a recrudescer essa violência. Essa sensação de impunidade é uma pergunta que eu vou deixar para mais outro bloco, Melo, porque isso é uma coisa que é fundamental também, mas nós já passamos por mais um bloco, vamos pedir licença a você, façamos um break, está vindo muita coisa boa aí, muito esclarecimento, não podemos perder tempo. O programa Estrela Guia na TV volta já já. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros,
Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo o programa Estrela Guia na TV, agora já no seu terceiro bloco. Hoje nós estamos falando muito sobre os direitos da criança e adolescente, que é um tema controverso e da atualidade, com a presença do Dr. Antônio Melo Júnior. Eu deixei uma pergunta no ar, Melo, mas você vai me permitir que a gente gostaria de falar um pouquinho e mostrar a Estrela Guia. Este programa é uma entidade do terceiro setor, uma entidade filantrópica, tá? E nós temos um trabalho, assim como tantas outras, mostramos o trabalho de outras entidades, o trabalho do Mensageiro, o programa do Mensageiro da Luz está muito comentado, as pessoas estão espantadas, viu, com a beleza do trabalho, com a situação do atendimento dessa entidade. Reitero, o Mensageiro da Luz está precisando de ajuda, 13º estiveram aqui e pediram, não esqueçam disso, ajudem o Mensageiros da Luz. As pessoas que viram o programa ficaram espantadas, como eu, abravalhadas. Mas eu gostaria de mostrar a você, meu telespectador também, um pouquinho só da Estrela Guia. Nós somos a creche Estrela Guia. Iniciamos os nossos trabalhos filantrópicos em 1990. Graças aos nossos dedicados voluntários, eventos e campanhas, hoje cuidamos de 168 crianças carentes e também de suas famílias. Não é uma tarefa fácil. A responsabilidade é grande, o trabalho árduo. Mas essa é a nossa causa, é a razão das nossas vidas. E o grande motivo que nos faz seguir sempre em frente são eles: alimentá-los, nutri-los, educá-los, prepará-los para a vida, incluí-los, proporcionar a cultura, o lazer, a saúde e o respeito, capacitar para o mercado de trabalho, resgatar a autoestima das famílias e prepará-los para o futuro. Essa é a nossa missão. Venha nos conhecer. Sejam bem-vindos à creche Estrela Guia. Essa é uma pequena amostra do trabalho da Estrela Guia. Nós não atendemos só a creche, atendemos a educação infantil, trabalhamos também com adolescentes. Nós temos um curso de informática que inclusive forma instrutor de informática. Essa informática ela atua nas crianças da pré-escola que se alfabetizam através do computador. Ela atua com os jovens adolescentes da comunidade, com os adultos, mães de creche, adultos da comunidade, capacitando-as, porque a informática ela está em todo lugar e é exigida em todo e qualquer emprego. Faz com que a família tenha a oportunidade de crescer. Temos o curso também de manicure e pedicure, já formamos mais de 52 mães de creche esse ano. Já estão trabalhando, algumas no salão, algumas autônomas. Tem uma profissão, pessoas que agora têm uma profissão, tem a sua renda familiar aumentada. Então, para o ano que vem, nós temos um projeto de panificação,
para adultos e também para jovens, ensinar esses jovens a fazer pizza, disco de pizza, torná-los uns pizzaiolos, que eles possam ter acesso ao mercado de trabalho. Você que conhece tanto a nossa entidade, a entidade está crescendo com o pé no chão. E eu queria agora, aproveitando, agradecer, né? Todo esse trabalho que é feito com a participação de centenas de voluntários, porque sem eles nós não faríamos nada, sem aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que nos apoiam. Nesse tempo todo, nós já fomos, a Estrela Guia foi agraciada com a medalha Quintino de Lacerda, que foi um escravo que fez o quilombo de Jabaquara, mais de 3.000 negros escravos fugitivos lá no quilombo de Jabaquara. Um pouco é mostrar aqui. Puxa, mês passado nós fizemos uma alegria muito grande. A Estrela Guia recebeu o prêmio Troféu Zumbi dos Palmares, em comemoração aos 123 anos de libertação dos escravos. Esse troféu representa um trabalho feito em cima da cultura afro, em cima da discriminação racial, né? Da aceitação. Eu queria agradecer, isso foi feito na sede da OAB, eu queria agradecer ao Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, doutora Tatiane, o Walter Carvalho, meu amigo, a quem eu agradeço de coração. Já estou correndo atrás de vocês para a gente faça um programa sobre o movimento negro, da cultura negra aqui em Santos. Na semana passada, nós tivemos mais uma alegria. Nós recebemos um certificado da Universidade de Santa Cecília, de 3.900 e poucas entidades. Algumas entidades foram destacadas e receberam essa menção. Foi um momento muito emocionante. Nós queremos agradecer ao Marcelo Teixeira, Marcelo Teixeira, suas irmãs, a professora Silvia, que é a reitora, Marcelo é reitora administrativa, a professora doutora Lúcia Teixeira Furlani também, da família Teixeira, que é diretora-presidente da Unisanta. Vinda da Unisanta nos enche de alegria, satisfação e responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu acho que essas homenagens, elas são certificados, é uma avaliação do trabalho que é feito pela Estrela Guia como um todo. Sem dúvida. Eu inclusive, abrindo um parênteses aí, eu acho que não há ninguém tão pobre que não possa fazer a caridade. A caridade, às vezes, um ato de silêncio, abstendo-se de falar uma palavra ruim. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que, de fato, você tem que se privar de alguma coisa. Porque se eu sou um homem muito rico e dou algo perante Deus, agora, ninguém é tão pobre que não possa ir numa entidade, fazer uma visita. E considerando a idoneidade da Estrela Guia, eu acho que as pessoas podem sim. Batam as portas, vão conhecer, se ofereçam para ser voluntário, se associem, porque, gente, 20, 30 reais por mês, Walter, vai manter uma entidade financeiramente por muitos tempos. Então, eu acho que o Mensageiros da Luz também tem um trabalho maravilhoso. Eu recomendo que as pessoas ganhem um dia no ano, não percam, ganhem, e compareçam na Almirante Tamandaré, vão conhecer, sejam voluntários, porque, gente, se essas entidades faltarem, nós estamos literalmente fritos. Desculpe a brincadeira, mas é uma realidade. Aproveitando o gancho do Melo, ontem nós lançamos a campanha de Sócio Solidário da Estrela Guia. É uma campanha que tem uma duração de 12 meses, no qual você pode participar com o valor de R$20, R$30, 50, 100, 500, R$1.000. Que seria bom demais. Durante 12 meses, tá? O pagamento é feito através de boleto bancário, é um prazo determinado que vai criar condições para que a creche
tenha a sua sustentabilidade, tá? As despesas ordinárias são enormes. Merenda para as crianças, né? Imagina luz, água, pó. Deve ser realmente muita despesa. Venha conhecer, procure ser um sócio solidário. Você tem várias formas. Telefone 33249317, o e-mail crecheestrelaguia@yahoo.com.br. O YouTube, você pode ver o trabalho, os programas da creche. O Facebook, no Creche Estrela Guia. Enfim, vá visitar, procure se informar. É uma campanha de um prazo de 12 meses que realmente vai nos dar um fôlego e uma condição de uma estrutura maior e o atendimento ter a sua qualidade preservada. Seja um sócio solidário. São apenas 12 meses. Você paga boleto bancário no caixa eletrônico, sem problema nenhum. E o seu coração vai ficar mais rico ainda. Voltamos. Obrigado a vocês. Nós vamos voltar a falar da nossa campanha, né, Melo? O Melo já falou que vai entrar de sócio. Mas não tenha dúvida. Falei no ar, mas é verdade. Melo, temos mais aqui uma pergunta de mais um telespectador. Puxa vida, o povo fala. Seu Sudário. Antes eu queria agradecer a Glaucia Donadon, que foi a segunda estrelete, e mais uma vez parabenizar o Fernando, que sem nepotismo, colocou a Ivana, sua esposa, como a estrelete do terceiro bloco. É uma pessoa muito bacana, muito bonita. Parabéns, Fernando, 16 anos de casado, né? É por isso que você está casado há 16 anos, pô. Você sabe trabalhar teu casamento. Mas vamos ouvir a pergunta do seu Sudário, gente. Doutor, como o senhor vê o Conselho Tutelar? Uma pergunta difícil, porque eu vejo avanços e vejo retrocessos, mas eu reconheço que nós temos excelentes conselheiros tutelares em Santos. Eu evitarei nominá-los para que não cometam injustiças, mas você sabe, o conselheiro sabe a quem me refiro. Pessoas comprometidas, engajadas, que vão nas escolas, que atendem os pais e os educadores, que dão devolutiva dos casos. E eu vejo que o conselho caminha, mas a gente precisa caminhar mais. Eu acho que é necessário que o Conselho tenha mais estrutura de trabalho. Eu acho que uma parceria com o Executivo, agora quem sabe com o novo governo, para que eles possam em parceria caminhar e que ele tenha estrutura, que ele tenha um administrativo forte, para que ele possa estar bem assessorado. Porque o conselheiro tutelar sozinho não opera milagres. Ele precisa da rede e ele precisa da política pública e do Executivo ao seu lado. Eu confio no Conselho Tutelar, eu acredito na instituição, mas eu reconheço que nós precisamos capacitar permanentemente os conselheiros tutelares, para que nós não tenhamos lacunas como nós tivemos de uma gestão para outra. Resposta perfeita. Mas já se foi o terceiro bloco, viu como passa rápido aqui? Poxa vida, eu tenho que pedir mais uma vez licença para você. Nós vamos entrar no quarto bloco, eu vou fazer mais uma espécie de pinga-fogo, para aproveitar assuntos aí que ainda ficaram pendentes, mas tenho que te pedir licença, passamos mais um break. Programa Estrela Guia na TV, volta já.
Infelizmente, nós estamos entrando no quarto e último bloco do programa Estrela Guia na TV. Hoje o tema é criança e adolescente, família, com o doutor Antônio Melo Júnior, advogado, uma pessoa envolvida com a questão de criança e adolescente. Um pinga-fogozinho rápido, mas não muito rápido também. Menoridade penal, qual é a sua opinião? Esse é um tema para uma palestra de 4 horas, mas tentando no dom da síntese, eu vou dizer, no Brasil é impossível. É uma cláusula pétrea, portanto, como diria o Magri no passado, imexível. Não tem como mudar. O que nós podemos sim é aumentar a pena ao adolescente em conflito com a lei. Jamais diminuir a maioridade penal. Isso é uma promessa vã de campanha, digamos que até possa ser boa, tem pessoas que defendem essa tese, mas no Brasil eu a considero impraticável e não é factível, porque é uma cláusula pétrea que se amolda, que foi erigida como uma garantia constitucional. Para alterá-la, somente uma nova Constituição. Só uma nova Constituição? Só uma nova Constituição. Essa é a posição dominante dos juristas e dos constitucionalistas. E aí, como povo, eu perguntaria a você, infelizmente, esses casos de adolescentes com 15 anos já tem 3, 4 homicídios, e que você sabe que vai ser aquilo, o que fazer. Essas situações, além de, claro, cumprirmos primeiramente o ECA, para que esse adolescente não cresça com seus direitos violados, um deputado federal tem que apresentar um projeto de lei ao Congresso, aumentando a pena. A medida socioeducativa hoje é no máximo até 3 anos, ele pode aumentar essa pena. E aí ele vai responder, ele podendo ficar internado por 5, 6, 8 anos. Essas situações me parece que já mitigariam o problema e fariam com que a sociedade não se insurgisse com tamanha força contra o ECA. Então, reduzir não é possível a maioridade, mas é possível aumentar a pena socioeducativa. Porque eles sabem que o máximo que eles vão ficar são 3 anos. Quando muito. Quando muito. Então pode fazer o que quiser, tira um proveito disso e a sociedade sofre diretamente na carne, pais vendo suas filhas serem brutalmente assassinadas, às vezes por um celular, uma coisa boba, né? Isso revolta, eu sinto o povo revoltado com isso. E esse povo pode, dentro de um projeto de iniciativa popular, coletar assinaturas e submetendo à apreciação do Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular para que a maioridade penal para que a pena de 3 vá para 5, 6 ou no prazo que bem aprover a população. E parece que esse é um assunto que a política não gosta muito de mexer, né? O Congresso está cheio de processos engavetados lá sobre esses casos, a situação. Porque o ECA, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Porque o ECA veio de uma iniciativa popular, do movimento das meninas de rua, da OAB, da igreja. E havia antes o Código de Menores, em que a criança não era um ser de direitos. De menores. E viu o famigerado juizado de menores. A criança era mais que um objeto. Então nós rompemos com aquele paradigma, mas nós nos esquecemos de que também existe o direito das vítimas, não só o direito da criança. Nós temos mais perguntas aqui. Eu vou te fazer uma que me fizeram. Pergunta lá. Mulher pode pagar pensão alimentícia para o marido? E como pode? Pode. Hoje, graças a Deus, hoje nós temos uma sociedade contemporânea em que mulheres e homens são iguais. E não basta uma igualdade formal, nós precisamos uma igualdade material, não só igualdade perante a lei, mas igualdade na lei. E hoje, com o advento da separação, se o marido, por alguma razão, estiver impossibilitado de trabalhar, ou não estiver mais em idade para isso, ou adoentado, e a mulher tiver condições, ele poderá pleitear e obterá uma pensão alimentícia da mulher. Então, trata-se de uma obrigação recíproca, tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem, conforme o caso concreto. Já existem casos? Existem casos, principalmente aqueles em que o marido, por alguma razão, teve que se dedicar à família, a mulher trabalhou. Antes era a mulher que abria mão, hoje já há homens que ficam lavando louça, ajudando a mulher trabalha. E se a mulher eventualmente o deixar, ele provar que ele se dedicou à família, ou que ele está realmente adoentado, o juiz irá fixar a pensão. Claro, o caso concreto é que vai dizer, porque se ele estiver com 30 anos, saudável, não é porque a mulher ganha bem que ele vai querer pensão. Vamos trabalhar. Querer ter, ele pode querer. Pode, agora, poder é outra. Se ele vai conseguir ou não. Exato. Agora, em regra, ainda hoje, Walter, as mulheres pedem mais pensão aos maridos. Porque a mulher, de fato, eu não sei, eu sou suspeito porque eu não sou muito machista nesse aspecto, não. Eu acho que a mulher,
ela se dedica muito mais à relação, ela acaba abrindo muito mais mão dos seus interesses do que o homem. Mas nessa nova sociedade do século XXI, eu vejo homens também muito participativos e que também podem fazer jus a esse direito. Nós temos uma pergunta do povo, o povo fala, podemos colocar, é da Mônica. Doutor, por favor, como é que eu posso fazer uma denúncia de maus tratos? Bom, as denúncias podem ser feitas até anônimas ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Nós temos 3 em Santos, mas não se esqueçam de que denúncias de maus tratos retratam um crime e deve ser registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, que fica ali na Ana Costa, não, atrás, é Assis Correia, se eu não me engano, ou é Arthur Assis, ao lado da SEDUC, nós temos junto do 7º Distrito Policial. Então, qualquer pessoa pode comunicar anonimamente ao Conselho Tutelar e registrar um boletim de ocorrência, pois maus tratos são crimes em que uma criança ou um adolescente é vítima. Então, façam a denúncia, porque a tendência é que isso somente aumente. Hoje, uma lesão corporal leve, amanhã, uma lesão corporal grave, depois, um homicídio contra uma criança. Então, denunciem. Se você tem dúvida, denuncie anonimamente ao Conselho Tutelar, porque a lei diz que a mera suspeita pode ser comunicada. Então, comuniquem, façam uma denúncia. Agora, sempre saibamos de que as partes têm o direito da presunção de inocência. Somente após a condenação nós vamos poder dizer que o pai ou a mãe são culpados. Enquanto isso, não. Qual é a sua visão da sociedade daqui para frente? O caminhar da sociedade, você que lida com famílias, na área civil, enfim, adolescente, criança, qual é a sua visão da sociedade? Com essas internets, com esses eu não tenho massacres? Sim. Nós estamos caminhando. Mas como que nós estamos caminhando se hoje em dia você vê adolescentes cometendo crimes hediondos, se você vê crianças sem limites? De fato, nós temos alguns retrocessos, mas a sociedade caminha sim. Eu acho que nós temos dificuldades, falta um pouco de religiosidade. O Estado brasileiro é laico, claro que ele é laico, mas seja qual for a religião cristã, eu acho que a religião ela te traz o quê? O senso de que há um ser maior. E a pessoa temente a Deus, temente a esses valores, ela tende a se abster de praticar o mal. Eu vejo a sociedade evoluindo, mas eu vejo alguns retrocessos. Os primeiros são a falta de limites. Certa vez eu li um texto feito por uma polícia dos Estados Unidos dizendo como criar um delinquente. E o primeiro parágrafo dizia, comece na infância, fazendo todas as suas vontades. Então eu acho que nós temos que primeiro nos certificar das nossas responsabilidades, mas cobrar do poder público, cobrar de todas as instâncias que façam a sua parte. Agora, a internet, por mais que seja um meio em que essas crianças estão expostas, ela também hoje cria o quê? Oportunidades. Hoje jovens trabalham com acesso à informática e a Estrela Guia tem um projeto de informática para jovens. Então, eu acho que os pais têm que impor limites e controlar esse veículo maravilhoso de comunicação. Porque há casos, Walter, de crianças em salas de bate-papo que não sabem, mas estão conversando com pedófilos do outro lado. E dão acesso, né? E é muito difícil realmente. Eu fico muito preocupado com pedófilos, com pessoas de má índole que tentam cooptar esses jovens. Acho que a sociedade ela é bem omissa, ela se omite, às vezes até covarde, né? De querer lutar pelo direito total. Tem gente que não se importa nada até que alguém venha e mate a filha. Aí direitos humanos e um monte de coisa. Nós estamos terminando o programa. Rápido demais. O pinga-fogo ficou só no pinga, não chegou no fogo. Eu queria primeiro também... A Dicleia, uma telespectadora do Marapé, que eu não a conheço, ela manda para a irmã dela. A Dicleia criticou que no outro programa, o meu chapéu, a faixinha do meu chapéu era verde e não combinava com a camisa. Que eu estava bonito, que o programa foi muito bom, que ela viu todos os programas. A Dicleia, eu vou procurar. A equipe de produção, o Fernando é o responsável por isso. E agora eu vou tomar cuidado que a barra do meu chapéu, ela combine com a camisa. Dicleia, eu não conheço você, mas eu te amo. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado por ser nossa telespectadora assídua e sempre
colocar a sua opinião. Vandília do Café, da Casa de Casa Milão, Tamires também, eu fui lá, a Tamires agradeceu, não manda beijo só para a Vandília, mande para mim também, a gente também vê seu programa, um beijo para vocês, Ana Regina, Beto, o Betinho que está nos ajudando tanto num projeto de uma verba parlamentar, deputado Paulo Alexandre Barbosa, futuro prefeito de Santos. Nosso muito obrigado a vocês todos. Paulo César, General Paulo César, mas estou feliz por você, meu amigo. Regina, puxa, que bom, você está bem, parabéns, continue assim. São pessoas que se promovem e a gente não pode dar todos, Melinho. Eu quero deixar um final para você, agradecendo aos telespectadores, minhas telespectadoras amigas pelo programa. Qualquer dúvida pode consultar você, Melo. Por onde, qual é o e-mail, como é que funciona isso? Bom, meu e-mail é melo com 2 L's, hífen, não é o sublinhado, é o hífen, junior@hotmail.com. Estou à disposição das pessoas para responder as dúvidas, enfim, as indagações de toda sorte, eu estou à disposição para responder. Walter, eu me sinto muito bem aqui nessa casa, eu tenho um carinho especial pela Estrela Guia, e se eu posso deixar uma mensagem às pessoas é que confiem em Deus, porque esse ser é demais indulgente para com as nossas falhas. Tenhamos esse olhar que Deus tem para conosco, saibamos perdoar mais e façamos aquilo que nos é devido. Nada cai do céu. Por quê? Por causa do livre-arbítrio, por causa da lei de causa e efeito. E o Natal que se aproxima, gente, é a maior oportunidade dele nos aproximarmos, do Cristo redivivo. Eu tenho por Jesus não só uma gratidão, mas uma admiração enorme, porque é um ser evoluído como ele, que aceitou encarnar e passar por tantas mazelas, tanto sofrimento. Quem sou eu para me queixar dos meus dramas e dos meus problemas? Se eu, com todos os meus defeitos, passo por coisas tão menores do que Jesus, eu acho que eu só tenho a agradecer. O Natal é um momento de renascimento, de refazimento. Se aproxime daquele ente querido que você está abrigado. O momento é agora. Perdoe as faltas que lhe foram feitas e se aproxime de um projeto assistencial. Faça o bem, que você vai colher o bem. Porque essa lei de causa e efeito é uma regra invariável, Walter. Nada cai do céu, porque Deus é justo. Deus quer ajudar, mas Ele não pode. Né? Muito obrigado a todos e juntos venceremos. Melo, obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua participação. Obrigado. Você deixou nosso programa hoje recheado de coisas boas. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. Sua esposa, seu pai, sua mãe, que eu conheço, quero muito bem. E assim nós estamos encerrando mais um programa Estrela Guia na TV, com essas palavras tão bonitas do Dr. Antônio Ferreira de Melo Júnior, e deixando, como sempre, uma frase para a reflexão de todos nós. A mensagem de hoje, nós deixamos para a reflexão: a amizade consigo mesmo é crucial, porque sem ela não se pode ser amigo de ninguém mais no mundo. Eleanor Roosevelt.